Mais de 5 bilhões de doses de vacinas contra a doença do coronavírus de 2019 foram aplicadas até agora no mundo, pouco menos de um terço da população mundial. Mais de 2 bilhões e meio de pessoas tomaram ao menos uma dose, mas apenas 1,4% dos habitantes dos países pobres. Pouco menos de um quarto da população mundial, mais de 1 bilhão e 900 milhões de pessoas completaram a vacinação. É a maior campanha de imunização da história. Israel reduziu de 40 para 30 anos a idade mínima para receber a terceira dose, uma dose de reforço. Israel é um dos países que mais vacinaram, 63% dos israelenses completaram a vacinação, mas o total de casos num dia passou de 9.800, aproximando-se do recorde registrado em janeiro de 10.118 casos novos num dia. Na França, a Autoridade Nacional de Saúde recomendou uma terceira dose para maiores de 65 anos. Os assessores científicos do Reino Unido deram o mesmo conselho aos dois países. A França deve começar a aplicar a terceira dose em outubro e o Reino Unido talvez já em setembro. O Reino Unido registrou 174 mortes na terça-feira, o maior número desde 12 de março. Comparando com outros países, os Estados Unidos têm muito mais idosos não vacinados. 90 milhões de americanos não tomaram vacina, uma das razões da alta nas mortes, recente alta nas mortes. No Sul, os idosos não vacinados são 10% da população. A média diária de mortes dos últimos 7 dias subiu 84% em 2 semanas para 1.116. É o efeito mortal do movimento anti-vacinas. Depois de 2 meses em alta, a transmissão do coronavírus no mundo se estabilizou na semana passada. Foram notificados mais 4 milhões e meio de casos e mais de 86 mil mortes. Houve um aumento de 8% nos casos novos na América e de 20% no oeste do Oceano Pacífico. E houve altas de 11% nas mortes na Europa e de 10% na América. Diante da queda no contágio, a Indonésia, o país onde morre mais gente de Covid hoje no mundo, resolveu reativar a economia, mas é um risco porque menos de 2% dos indonésios estão completamente vacinados. Em entrevista ao podcast sobre a pandemia do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais de Washington, Dr. Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecto-Contagiosas dos Estados Unidos, falou sobre o desenvolvimento de um tratamento medicamentoso contra a Covid-19. O ideal para o Dr. Fauci seria um comprimido tomado uma vez por dia por via oral nos primeiros 7 a 10 dias a partir do surgimento dos primeiros sintomas para impedir a multiplicação do vírus e o agravamento da doença com a infecção de órgãos vitais como pulmões, rins, coração ou cérebro. Um dos principais responsáveis pelo combate à AIDS nos Estados Unidos no fim do século passado, Dr. Fauci lembrou que em 1996 surgiu um coquetel de remédios que permitiu controlar o HIV e proporcionar uma vida quase normal aos portadores do vírus da imunodeficiência humana. A diferença, observou o principal infectologista americano, é que o tratamento contra a AIDS é para a vida inteira. O tratamento medicamentoso contra a Covid-19 seria feito em 7 a 10 dias diante dos primeiros sintomas para evitar o agravamento da doença. Há vários laboratórios fazendo pesquisas para desenvolver este medicamento. Aqui no Brasil, o Instituto Butantan entregou 4 milhões de doses da vacina chinesa Coronavac ao Ministério da Saúde. Sob o impacto da pandemia, houve um aumento generalizado da pobreza no Brasil. A pobreza aumentou em 23 estados e no Distrito Federal, especialmente no Nordeste e no Sudeste, revelou uma pesquisa do economista Daniel Duque, no Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, e ao que a pesquisa está na capa de hoje do jornal Valor Econômico. Em São Paulo, a pobreza subiu de 14% para quase 20% da população. No Rio de Janeiro, a parcela mais pobre passou de 17% para pouco menos de 24%. Os 3 estados onde a pobreza não aumentou já têm altos índices de pobreza: 46% no Acre, 47% no Pará e 36% no Tocantins. No Brasil como um todo, a população pobre cresceu de 25% no início de 2019 para 29% agora. A crise econômica vai se prolongar muito além da pandemia, que ainda tem vários meses pela frente no Brasil.
mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog, Globalização em Crise, onde estão os últimos números da pandemia, no meu Twitter e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, porque a variante Delta está aí, fique em casa, se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara e tente manter uma distância mínima de 2 metros de outras pessoas quando tiver de sair à rua, higienize sempre as mãos, não perca a oportunidade de tomar vacina e muito obrigado.